Fluminense e Maricá, é o famoso só se fala em outra coisa, mas hoje, nesse domingo, o Fluminense pode levantar sua primeira taça do ano de 2025. Talvez a que a gente menos fizesse questão, mas, meu amigo, taça é taça. Eu não me incomodo de ganhar a taça pequena, eu me incomodo de não ganhar as grandes. São coisas que não são excludentes. Então, bem, Fluminense e Maricá, hoje para definir o nosso título da Taça Guanabara e também para poder rodar o elenco. E agora a gente roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral pra gente e vem comigo pra gente poder falar sobre Fluminense e Maricá. Fluminense e Maricá, jogo que acontece hoje às 8h30 da noite deste domingo no Maracanã. Meu Deus do céu, cara. Mas assim, tem uma explicação, né? Que eu não tô dizendo que eu concorde com a explicação. Mas é porque os times solicitaram à Ferj e à Globo que os jogos do Campeonato Carioca, ao invés do horário das 4, fosse às 6. E aí o segundo horário, ao invés de ser às 6h30, foi jogado pra frente para ser às 8h30. De qualquer maneira, ninguém merece um Fluminense Maricá não valendo praticamente mais nada, né? Às 8h30 da noite de domingo. Mas enfim, transmissão da GTV e do Premier para este jogo, tá? A nossa transmissão, a nossa equipe vai estar lá, fazendo aquele pré-jogo maroto, fazendo aquela cobertura legal. A partir das 6h30 da tarde a gente está abrindo a nossa transmissão direto do Maracanã, com aquele debate legal, com aquele debate maroto, falando com certeza de muitos assuntos, inclusive do jogo, e claro, falando também de Vasco e Botafogo, porque esse jogo, Vasco e Botafogo, acaba definindo um possível título do Fluminense, mas mais do que o título da Copa da Taça Guanabara, tá? Até porque a gente vai ter que... Só depende da gente. Se a gente empatar com o Maricá em casa, e pelo amor de Deus, né? Como diria Thiago Neves, se a gente não ganhar do Maricá, a gente vai ganhar de quem, né? Disse Thiago Neves, que perdeu o jogo que falou isso. Mas se a gente empatar, a gente já é campeão. O foco mesmo no jogo do Vasco e do Botafogo acaba sendo mais no nosso adversário. A tabela tá aí na tela, pra você dar uma olhada. O Flamengo se classificou, né? Depois de tudo aquilo, simplesmente só pra vocês terem noção. O Fluminense ganhou o Flamengo há 2 semanas atrás. De lá pra cá, nenhum time do grupo do Flamengo venceu um jogo. Nenhum, absolutamente nenhum time do grupo do Flamengo venceu mais nenhum jogo. Teve um ou outro empate. O Flamengo meteu 7-1 no Sampaio Corrêa, que já tava, né, mais pra lá do que pra cá. E passou de fase com uma derrota do Nova Iguaçu, perdeu para a Portuguesa e vai jogar o quadrangular do rebaixamento. O quadrangular do rebaixamento ficou com Portuguesa, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Maricá. Desculpa a galera aí que é da Baixada, que de repente torce pro Nova Iguaçu, mas eu tô muito fechado com o rebaixamento do Nova Iguaçu, tá? Mas muito fechado. Enfim, definidos os classificados, o que falta definir? Do lado de lá, Botafogo e Flamengo vão se enfrentar, o jogo vai ser domingo de carnaval com o mando do Botafogo, jogo único. E a outras quartas de final é Madureira e Boa Vista. Curiosidade, ou Botafogo ou Flamengo vão jogar Taça Rio, tá? Porque a Taça Rio é dos eliminados nas quartas de final. E do lado de cá pode acontecer a mesma coisa. Por que a gente tem que ficar de olho no jogo Vasco e Botafogo? Porque se o Vasco ganhar o jogo, a gente pega o Bangu nas quartas de final, jogo único no Maracanã. Se o Vasco perder ou empatar para um Botafogo que vai assim completamente aleatório, o Fluminense pega o Vasco nas quartas de final, jogo único, meio a meio no Maracanã, porque é regulamento, o jogo no Maracanã clássico é 50-50. Provavelmente na quarta-feira de cinzas esse jogo, né? Não tem como ser no sábado, não tem como ser no domingo, então ou vai ser na segunda de carnaval, na quarta-feira de cinzas, normalmente tendem a marcar na quarta-feira de cinzas. Então tá aí, esse é o retrato da tabela. Minha visão, tá? Melhor pegar o Vasco nesse jogo único aí nas quartas-feiras de cinza, numa semana livre, se dedica para esse jogo, né, semaninha livre ali inteira, se dedica bastante para esse jogo e foca nisso. Melhor do que enfrentar a equipe do Vasco, entrou a listagem ali dos membros do Jornada, mas é melhor do que pegar a equipe do Vasco numa semifinal, por exemplo, com um jogo de ida e volta, tendo um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, aliás, é na Arena Barueri, no meio da semana. Então, enfim, pra mim,
muito melhor pegar a equipe do Vasco agora nas quartas mesmo, mas entendo quem também quer fugir dos clássicos. Diz aqui quem que você quer enfrentar, tá? E aí o outro classificado do nosso grupo foi Volta Redonda, se der Fluminense e Vasco, é Volta Redonda e Bangu, jogo único em Volta Redonda. Vamos lá, cara, a gente fala rapidamente agora do bola e campo, porque o time que vai a campo, né, os times que vão a campo, lembrando, o Maricá vai a campo contra a gente, já eliminado, tá? A equipe do Maricá ele tinha uma micro chance de se classificar caso o Sampaio Corrêa vencesse a equipe do Flamengo, né? Aí ele poderia, se vencesse o jogo contra a gente, terminar classificado, mas como não houve a vitória do Galinho da Serra contra o Flamengo, o Maricá já entra eliminado. Então o time do treinador Marcos Alexandre, não é mais o Reinaldo foi demitido, deve alinhar com Yuri, Magno Nunes, Vitor Pereira, Rafael Foster e Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington, Denilson, Almir Sota, Caio Vitor e Pablo Tomás. O time do Maricá simplesmente tem o Wellington, é aquele, o famoso Wellington Risadinha, o Caio Vitor, é aquele também da base do Fluminense, e além desses dois que você já conhece, o Sandro Silva, que é zagueiro da base do Fluminense também lá de trás, de 10, 12 anos atrás, estava lesionado, não sei se deve ficar no banco no jogo. E além desses tem Matheus Alessandro também na equipe do Maricá. Esses pelo menos foram os que eu identifiquei rapidamente ali, que já passaram pelo Fluminense. Escalação do Fluminense do Luiz Subeldia. Subeldia vai rodar o time. O Hércules e Soteldo relacionados pela primeira vez no ano. Teremos também algumas mudanças na equipe titular. Provavelmente mudanças no meio de campo. Nonato sentiu a coxa no último jogo, então vai ser preservado para o jogo de hoje. Savarino foi preservado para o jogo do meio de semana, deve estar disponível para esse jogo. Então, uma escalação, um esboço de time titular aqui, dado os jogadores que vêm sendo mais poupados. Tem Fábio no gol, Guga na lateral direita. As duas laterais estão indo, tá tranquilo poupar até agora, né? Quem entra tem jogado bem. Guga e Guilherme Arana nas duas laterais, com a zaga tendo Ignácio. E aí, as opções aí que estão falando é entre James e Freitas para ter sequência, mas não duvidaria de que o Igor Rabelo jogasse ao lado do Ignácio, tá? Eu vi que saiu alguma coisa do Igor Rabelo de notícia, eu e o Lessa demos uma informação de saída de zagueiro, mas não é o Igor Rabelo, tá? Há a possibilidade da saída de um dos zagueiros do Fluminense, mas é um dos da base. Ainda não confirmei, me parece que é o Davi Schwinn, tô tentando descobrir para onde é, mas até por isso o Fluminense iria atrás de um zagueiro, mas provavelmente o Davi Schwinn ou o Loyola, muito mais provável que seja o Davi, o Igor Rabelo, pode ser que seja de saída também, tá? Mas só para deixar claro, não é esse. Então assim, não sei qual é a situação do Igor, né? Então acho que um dos três, né, vai acabar jogando aqui. Acho que era um ótimo jogo, cara, para poupar geral, tá? Era um ótimo jogo. Se o Davi tá na lista de saída, já tá negociando, beleza? Joga o Loyola nesse jogo, pô. Bota o moleque pra jogar aí 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Tá pronto? Não, se não tá pronto, beleza. Se não tá pronto, beleza. Mas, pô, mete o Fidelis nessa partida, vai dar uma moral. O Guga que tá com moral pra cacete, jogou bem os dois clássicos. É o famoso, se ele não for muito bem contra o Maricá, ele só tem a perder. Mete o Fidelis nesse jogo, pô. No meio de campo, o Bernal, Martinelli. Pra que o Martinelli... tudo bem, o Martinelli vai conquistar, né? Vai chegar aos 300 jogos. Marca maneira pra cacete de se chegar, tem que ser homenageado. Acho que, inclusive, deveria fardar ali a braçadeira de capitão na reta final do jogo pra ser o cara que vai levantar o título da Taça Guanabara. Acho merecido. Jogador daqueles marcantes. Mas, assim, pô, pra que bota o Martinelli nesse jogo, né? Assim, vamos lá, a gente vai ter Bernal e Martinelli no meio, com o Ganso, substituindo o Lúcio Acosta. Eu acho legal, eu acho que tem que dar rodagem mesmo. O Ganso tá tendo pouca minutagem, agora com a saída do Lima deve ter um pouco mais de chances de jogar. No ataque, Santi Moreno deve ser titular, Serna e Canóbio disputariam aí essa outra posição, que também pode ser incluído aqui o Savarino. O Riquelme, de fato, não vem sendo uma opção, né, nesse caso. Então acho que o Savarino também tem chances. E na centroavance, o John Kennedy é titular, mas o John Kennedy jogou todos os jogos. Até mesmo que ele tinha sido lesionado contra o Boa Vista, que era contra o Nova Iguaçu, o jogo seguinte, que o Everaldo foi titular, o John Kennedy entrou naquela partida. Então, acho que fisicamente, cara, considerando que na quinta tem Botafogo, pouco depois já tem quartas de final, que pode ser que seja um jogo contra o Vasco. E se não for, vai ter provavelmente uma semifinal contra o Vasco no meio de jogo contra o Palmeiras. Dá uma segurada no John Kennedy e bota o Matheus Reis. A gente não tem outro centroavante. No momento, a gente não tem outro centroavante, gente. O Cano só volta para abril.
O Everaldo já foi pro Bahia, você gostando ou odiando o Everaldo era outro centroavante ali. Acabou, não tem. Então dá um teste no Matheus Reis. Né? Bota ele titular, segura, roda o time. Não vejo a necessidade de John Kennedy estar nesse jogo, segurando, até porque hoje ele é o nosso centroavante. A não ser que seja, o objetivo é, John Kennedy quer ser titular do Carioca, aí, meu amigo, quer ser artilheiro. Aí mete o cara pra jogar mesmo, tá voando. É isso, tá? Essa a provável escalação do Fluminense. Algum nome te surpreendeu não aparecer aí? De repente o Otávio tá escanteado, né? O meio campo tem sempre sido o Bernal, Martinelli, Nonato, e quando rodou um pouquinho o time lá atrás, jogou o Wallace Davi. A gente pouco viu de Otávio no ano até agora. Será que isso indica alguma coisa, né? Soteldo e Hércules, como eu falei, a gente já não vê muito. Eu quero ver se o Lescano vai estar no banco, tá? Porque se ele não estiver no banco, aí eu vou voltar àquela situação do Cerro Porteño lá também, né? Será que, né? Não volta a situação do Cerro Porteño? Bem, acho que é isso, tá? Dos jogadores ali no geral, acho que é isso. A arbitragem da partida vai ser de Bruno Mota Correia, árbitro que já foi referenciado ali como tricolor, tá? Tem foto lá dele, a galera diz, eu não sei exatamente se a foto é dele ou não, então não entro nessa vespeiro aí não. Mas o fato é que, né, sendo tricolor ou não, o nosso glorioso Bruno Mota Correia apitou 2 jogos do Fluminense, curiosamente 2 clássicos, Fluminense-Botafogo e Fluminense-Vasco. Fluminense-Botafogo de 23, que a gente perde por 1-0. E Fluminense e Vasco de 24, 0-0. Ambos criticadíssimo ele foi pela torcida do Fluminense, pela arbitragem. Então, enfim, torcer para que faça uma arbitragem minimamente responsável hoje, né? Não precisa ser tricolor, né? Mas também não é para dizer que é anti-tricolor também. Bem, vamos lá. A apostinha tradicional aqui do nosso pré-jogo KTO. Tem Vasco e Botafogo, mas eu vou no Fluminense Maricá. Vou colocar aqui o Adão, tá? Pra mim eu venho de Adão. O Adão é o seguinte, é uma odd que somada ali, uma múltipla, daria 4,80, por exemplo. Fluminense vencendo o jogo, não levando gols, algo que tem sido raro nesse ano até agora, e tendo 8 ou mais escanteios. Essa odd daria 4,80, só que aí a KTO vai e pum, joga ela para 5,25, dá um aumento, que é o famoso Odão. A aposta máxima é de R$25, eu vou de R$20. Nessa aposta, se ganhar eu ganho 105, se perder, esse dinheiro não vai me fazer falta. Por isso que é sempre importante te alertar isso. Aposte aquilo que você pode perder, porque a tua chance de perder é maior do que a de ganhar, beleza? O link para se cadastrar está aqui na descrição, é para maior de 18 anos, não é para você menor de 18 anos entrar, nem vai conseguir lá, porque teu CPF já vai registrar isso, então aproveita, beleza? O link está aqui na descrição, a KTO é patrocinadora, lembrando que na KTO existem algumas promoções e a chance extra para quem faz pelo dispositivo móvel, né, pelo celular, tá lá para ser ativada, é só clicar na aba promoções lá em cima e vir lá na chance extra até R$20 e aceitar participar. Basicamente bateu tua aposta, você leva a aposta normalmente. Não bateu, você ganha o direito de fazer outra aposta de R$20. Eu não tô fazendo aqui porque eu tô fazendo pelo computador, mas você pode fazer aí pelo celular. É isso então, tá? A partir de 6h30 a gente tá ao vivo direto do Maracanã para Fluminense e Maricá. Depois do jogo, e se tudo acontecer normalmente, o pós-jogo tem taça, tem volta olímpica, você aproveita para acompanhar tudo aqui com a gente. Beleza? Se inscreve no canal, deixa um like aqui embaixo, comenta o teu palpite, as tuas opiniões sobre a escalação. Tamo junto, até a próxima, valeu!